Olá, galerinha, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Gerdau Marques. Estou trazendo hoje para vocês uma aula de geometria para o oitavo ano, tá? Vamos lá, nossa aula de hoje. Altura de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, ou seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, ou seu prolongamento. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um triângulo e a altura relativa ao lado BC. Ó. AH é a altura relativa ao lado BC. Aqui em símbolos, né, nós podemos dizer que AH é perpendicular com BC. O que é que significa isso, pessoal? Que forma um ângulo de 90 graus. Ó. Então, isso aqui é perpendicular. São retas perpendiculares. Tá bom? AH é a altura relativa ao lado BC. Aqui em outro caso, pessoal, outro triângulo, nós temos do mesmo jeito, ó, AH, altura, tá? A altura do triângulo, é perpendicular ao lado BC, forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Então, AH significa que é a altura desse triângulo em relação ao lado BC, tá bom? Todo triângulo possui três alturas, que se encontram em um único ponto denominado ortocentro. Observe as alturas e o ortocentro nos diferentes triângulos. Pessoal, vamos considerar três casos. Triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo em que tem todos os seus ângulos internos menores do que 90 graus, ângulos agudos, tá bom? Então, todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. Esses ângulos aqui, ó, pessoal. Todos eles são menores do que 90 graus, chamados de ângulos agudos. Pronto. Então, no triângulo acutângulo, nós temos AH é a altura relativa ao lado BC. Observem, pessoal. AH é a altura em relação ao lado BC. BH' é a altura relativa ao lado AC. Ó. BH' é a altura do lado AC. E CH2' é a altura em relação ao lado AB. Ó, CH2' é a altura em relação ao lado AB. E o ponto O aqui é o ortocentro, é o encontro das alturas. Ó, encontro das alturas desse triângulo. Tá bom? Pronto, pessoal. Isso quando é um triângulo acutângulo. Observe que o ortocentro pertence à região interna do triângulo e não coincide com nenhum dos seus vértices. Então, quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro, o encontro das alturas, vai ser interno ao triângulo. Quando o triângulo for obtusângulo, o que é um triângulo obtusângulo, pessoal? Quando o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso, tá bom? Então, quando o triângulo tem um ângulo obtuso, ó, nesse caso aqui, o ângulo obtuso é aqui, ó, tem uma abertura maior. Então, pronto. Quando o triângulo tem um ângulo obtuso, nós chamamos ele de triângulo obtusângulo. Tem um ângulo maior do que 90 graus. Vamos lá, pessoal. AH é a altura relativa ao lado BC. Vamos procurar o AH, tá aqui, ó. AH, ó. Tá? O BH' é a altura relativa ao lado AC, ó. BH' é a altura relativa ao lado AC. CH2' é a altura relativa ao lado AB. Cadê o AB? Tá aqui o AB, ó. Certo? Então, CH2' é isso, ó, a altura. O encontro das alturas, pontuou aqui, ó, é fora do triângulo. Observem, pessoal, aqui nesse caso, o encontro das alturas ocorreu fora do triângulo.
Note que nesse caso o ortocentro não pertence à região interna do triângulo. Então, quando é um triângulo obtusângulo, o encontro das suas alturas ocorre fora do triângulo. Quando é um triângulo retângulo, vamos lá observar, pessoal. AH é a altura relativa do lado BCO. AH, certo? CA é a altura relativa do lado AB. Do lado AB, a altura dele forma um ângulo de 90 graus. BA é a altura relativa do lado AC. Logo, o ortocentro, o encontro das três alturas é o ponto A. Ó. Aqui, ó, onde é que vai ser o ortocentro, ó, pessoal? Onde encontra as alturas, ó. Aqui, ó. Tá? Então, no caso, é o ponto A. Note que, nesse caso, duas das alturas coincidem com os lados AC e AB. E o ortocentro coincide com o vértice A. Pessoal, isso só ocorre quando o triângulo for retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Um triângulo que tem um ângulo reto. Tá bom? Um ângulo reto. Tá aqui ele. Ok? Medida de um triângulo. Opa, mediana de um triângulo. O que é a mediana de um triângulo? É o segmento de reta, ó, pedaço de uma reta, que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então pronto, pessoal. Aqui nós temos o triângulo. Esse moço aqui, esse segmento de reta, nós chamamos de mediana, porque ele sai lá do vértice e vem tocar aqui o lado oposto, dividindo esse lado no meio. Tá bom? Então BM é congruente a MC, ó. BM é congruente a MC, ou seja, são iguais. E M é o ponto médio de BC. AM é a mediana. AM é a mediana relativa ao lado BC. Todo triângulo possui três medianas, que se encontram em um único ponto denominado baricentro. Olha, pessoal, aqui nas medianas, o encontro delas é chamado de baricentro. Vamos lá. Nós temos aqui o lado AM duas linhas. AM duas linhas seria a mediana relativa ao lado BC. Ó. O outro, BM' seria a mediana relativa ao lado AC. Ó. BM' é mediana em relação ao lado AC. E CM seria a mediana relativa ao lado AB. Ó. AB, ó. CM. Ó. Ok, pessoal? O encontro dela, que nós chamamos de ponto G, né, é o ponto que dá o apoio. Então é chamado de baricentro, ponto de encontro das medianas. O baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo. Tá? O baricentro sempre ocorre dentro do triângulo, é interno. Vamos à bissetriz de um triângulo. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Tá, pessoal? Então, a bissetriz é um segmento de reta que que divide o ângulo em dois ângulos iguais. BAS é igual, congruente a CAS, tá bom? Então, AS é a bissetriz, é o segmento de reta que divide o ângulo no meio. E nós temos outro exemplo, né? Ó, BCS é congruente a SCA, tá bom? Então, este ângulo, ó, observem, este ângulo é igual a este outro ângulo, tá bom? São iguais, idênticos. Porque a bissetriz divide o ângulo bem no meio. Ok, galera? Todo triângulo possui três bissetrizes que se encontram em um único ponto denominado iscentro. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos um triângulo. Aqui a bissetriz, ó. AS é a bissetriz em relação ao lado BC. BS' é a bissetriz em relação ao lado AS. AC. E CS' é a bissetriz em relação ao lado
ao ângulo C, certo? Não, então deixa eu voltar, calma. AS é a bissetriz relativa ao ângulo A. BS' é a bissetriz relativa ao ângulo B. E CS' é a bissetriz relativa ao ângulo C. O encontro das bissetrizes, que é chamado de incentro, é esse pontozinho aqui, ó, pessoal. Este ponto é o chamado de incentro, ok? Em geral, as alturas, as medianas e as bissetrizes de um triângulo não coincidem, a não ser nos triângulos isósceles e equiláteros. Pronto, nós temos aqui um exemplo, tá? Um triângulo isósceles, ó, dois lados iguais e um diferente. Então, nesse caso, elas coincidem, tá? As alturas, as medianas e as bissetrizes. Aí a gente tem a H, né? A altura, a mediana e a bissetriz relativa ao lado BC coincidem. Mediatriz. O que é mediatriz, galera? Mediatriz de um lado de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado, que passa pelo seu ponto médio. Então nós temos aqui, ó, a reta R é a mediatriz do lado BC no triângulo. Ó. Então aqui nós temos a reta R, que ela é a mediatriz do lado BC. Ó. Ela divide bem, passa bem no meio, fazendo um ângulo de 90 graus. Ó. Observe, ela passa no meio, tá? Fazendo um ângulo de 90 graus. Todo triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único ponto denominado circuncentro. Tá, pessoal? Então aqui nós temos o ponto R, a reta R, que é a mediatriz do lado BC, ó, reta R, divide aqui fazendo um ângulo de 90 graus. Temos a reta S, que é a mediatriz do lado AC, AC, ó. Então aqui, ó, ele forma aqui o ângulo de 90, pessoal. Aqui um ângulo de 90, tá? E aqui essa reta também forma um ângulo de 90. Pronto. E nós temos a reta T, que é a mediatriz do lado AB. O encontro dessas retas mediatrizes é chamado de circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes. Ok, galera? Aqui, pessoal, eu coloquei a primeira questão do livro de vocês, tá bom? Então, sendo AH, a altura do triângulo ABC, determine as medidas x e y. Vou fazer aqui com x, tá bom, pessoal? Ó, que nós temos, se ela é a altura, significa que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Quero saber o ângulo x, né? Pessoal, a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é igual, então, soma dos ângulos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus, né? Então, nós temos 70 mais 90, ó, 70 mais 90 mais x igual a 180 graus. 70 mais 90 dá igual a 160, certo? Mais x, isso tudo é igual a 180 graus. X é igual a 180, passando 160 para o outro lado da igualdade, como ele está positivo aqui, passa para o outro lado com sinal oposto. Então, vai ser 180 menos 160. Logo, x é igual a 20 graus. Pronto, pessoal. Encontramos o valor do x. Se vocês quiserem fazer um teste, pode fazer. Ó. 70 mais 20 dá 90. 90 mais 90, 180. Quando vocês forem fazer o y, ó, a mesma coisa. Aqui nós temos um ângulo de 90, mais 40, mais isso é igual a 180. Aí vocês encontram o valor de y. Ok, pessoal? Pronto, aqui nós temos, lá no livro de vocês, tem uma atividade, tá? Na página 79, as questões 1 até a questão 8.
Espero ter ajudado vocês. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.